Quantas vezes você já mentiu só para manter a paz? Quantas vezes sorriu enquanto engolia a própria verdade? E pior, quantas mentiras você já ouviu e preferiu acreditar? A mentira não está apenas no que dizem para você. Ela vive no que você decide ignorar. É confortável, é conveniente, mas é também corrosiva. Neste vídeo, não vamos falar apenas sobre os mentirosos. Vamos falar sobre você. Sobre como cada escolha de silêncio, cada omissão disfarçada de prudência, cada auto-engano constrói uma prisão invisível. A mentira nunca foi apenas uma falha moral. Ela é uma ferramenta de sobrevivência. Desde pequenos, aprendemos que dizer a verdade pode nos trazer punições. Então, mentimos para proteger o que importa: afeto, aceitação, paz temporária. Mas com o tempo, a mentira deixa de ser um escudo e vira um espelho distorcido. Você começa a se perder de si mesmo. E a pior parte, nem percebe. Porque a mentira não grita. Ela sussurra. E sussurra aquilo que você quer ouvir. A sociedade inteira é construída sobre pactos de fingimento. Religiões, casamentos, carreiras, tudo parece exigir uma certa dose de hipocrisia. E o mais perigoso não é o mentiroso profissional. É o mentiroso social. Aquele que acredita na própria encenação. Neste vídeo, vamos desenterrar a verdade por trás da mentira. Explorar não apenas o mentiroso, mas o ambiente que o fabrica. E talvez, com coragem, olhar para o que você tem fingido não ver. Desde criança, você aprendeu que dizer a verdade nem sempre compensa. Quando chorou demais, te mandaram sorrir. Quando falou demais, disseram para calar. Aos poucos você entendeu. Ser aceito exigia ceder, omitir, disfarçar. A mentira entrou pela porta da educação e ficou. Não como uma falha de caráter, mas como uma ferramenta de sobrevivência. E assim, cresceu aprendendo a agradar. Disfarçou a raiva com gentileza. Escondeu a tristeza com produtividade. Trocou a autenticidade por conveniência. E quanto mais se moldava, mais longe ficava de si. A mentira se tornou o cimento social. Une as pessoas por fora, mas afasta por dentro. Você está cercado de relações onde ninguém diz o que sente, mas todo mundo sorri. A questão é que essa mentira cotidiana é aceita. Ela tem até nomes bonitos: educação, maturidade, inteligência emocional. Mas no fundo, você sabe. Tem algo errado em ter que esconder quem é só para não causar desconforto. Você se sente cansado sem saber por quê. Mas é o peso de atuar todos os dias que te consome. Schopenhauer dizia que o homem vive entre a dor e o tédio. Talvez a mentira seja a ponte entre os dois. Mentimos para evitar a dor da rejeição. Mas depois, vivemos no tédio de uma vida que não tem verdade nenhuma. E quando você olha no espelho, nem sabe mais se a imagem que vê é sua, ou apenas o reflexo do que esperam de você. Nesse primeiro bloco, a verdade é simples e dura. Todos mentem, mas os que mais sofrem não são os que mentem para os outros. São os que passaram a mentir para si mesmos. A mentira mais perigosa não é a que se diz para os outros. É a que você repete para si até acreditar. Está tudo bem. Eu já superei. Eu não preciso de ninguém. Frases que parecem maturidade, mas escondem uma negação profunda da própria dor. A mentira nesse ponto deixa de ser disfarce e vira identidade. Você diz que escolheu aquele relacionamento, aquele trabalho, aquele estilo de vida. Mas será que escolheu mesmo? Ou apenas seguiu o caminho mais elogiado? Quantas decisões você tomou por medo de ser julgado, rejeitado, deixado para trás? A mentira se instala no silêncio do que você não teve coragem de dizer. E aos poucos, ela te convence de que aquilo é você. O maior auto-engano é acreditar que viver assim é normal. Acordar cansado de ser quem se tornou. Fazer tudo certo e se sentir vazio. Sorrir quando queria gritar. Mas a verdade é que muita gente vive numa prisão decorada. Com conquistas, com aplausos, com status, mas sem sentido. E quanto mais você mente para si mesmo, mais distante fica da chance de mudar. Porque não há transformação sem confronto.
Enquanto você não admitir que está insatisfeito, não há passo possível em direção a uma vida mais verdadeira. E aqui está o veneno. O sistema social aplaude a mentira bem contada. Aplaude o profissional exemplar que nunca reclama. O marido perfeito que engole tudo. O homem maduro que sente, mas não demonstra. Neste bloco, a proposta é radical. Desfaça o personagem, nem que seja por 10 minutos por dia. Pergunte: o que em mim é real? E o que é fachada? Você pode se assustar com a resposta, mas ela é o primeiro passo para finalmente se libertar. Você já se pegou rindo de uma piada sem graça? Elogiando alguém que não respeita? Dando um bom dia automático para uma pessoa que te drena? Esse é o teatro social, um palco onde todos atuam, e quase ninguém percebe que está encenando. A mentira social não é planejada, ela é aprendida. Desde cedo nos ensinam que dizer a verdade pode ser perigoso, que pode magoar, gerar conflito, afastar pessoas. Então aprendemos a amenizar, a omitir, a sorrir para manter a paz. E sem perceber, nos tornamos especialistas em sustentar relações falsas, acordos vazios, afeições protocolares. Quantos dos seus amigos você realmente conhece? Quantas conversas são profundas, reais, sem filtros? O paradoxo é cruel. Quanto mais conectados parecemos, mais isolados nos sentimos. Redes sociais, grupos de WhatsApp, encontros em família. Tudo parece relação, mas muitas vezes é só troca de personagens. Schopenhauer dizia que a polidez nada mais é do que uma mentira que todos aceitamos para não nos matarmos mutuamente. Talvez seja mesmo, mas quando a polidez vira a única linguagem possível, a alma começa a adoecer. Porque um homem que nunca diz o que sente, que nunca fala o que pensa, está cavando a própria solidão. Não por falta de companhia, mas por excesso de falsidade. A proposta desse bloco é um desafio simples. Tente passar um dia sem mentiras sociais, sem elogios vazios, sem tá tudo bem quando não está, sem a gente se fala quando sabe que não vai. Talvez você incomode, talvez se sinta estranho, mas talvez você comece a construir relações que não exijam mais que você minta para existir. Entre os homens, a mentira muitas vezes assume uma forma silenciosa: a negação emocional. Desde cedo, aprendemos que homem de verdade não chora, não fraqueja, não sente medo. E para sustentar esse mito, muitos escondem a dor, disfarçam o fracasso e usam a mentira como armadura. Não é que faltem verdades a serem ditas, é que falta espaço seguro para dizê-las sem parecer fraco. A masculinidade tradicional construiu um modelo onde a força é medida pela capacidade de calar. O silêncio se tornou virtude, mas esse silêncio cobra caro. É ele que impede o pedido de ajuda, que sabota a intimidade, que transforma homens em ilhas. E por trás de muitos homens duros, existe um menino ferido, treinado para mentir sobre o que sente. Mentimos sobre o quanto algo nos afeta, sobre o quanto estamos perdidos, sobre o quanto gostaríamos de apenas ser escutados sem julgamento. E quanto mais negamos essa necessidade, mais nos afundamos em vícios, em explosões de raiva, em afastamento. A mentira se disfarça de tá tudo bem, mas por dentro está tudo desabando. Schopenhauer diria que negar a verdade sobre si é a pior forma de alienação. Porque quem não se conhece, não se liberta. E quando o modelo de homem ideal é uma caricatura sem emoções, resta apenas o vazio. Um vazio que não é preenchido por sucesso, nem por performance, nem por aplausos, só por verdade. Este bloco é um chamado para os homens que cresceram em silêncio, para os que aprenderam a mentir sobre suas dores para parecerem fortes, para os que nunca disseram "estou exausto" por medo de parecerem fracos. A liberdade não está em manter a pose, está em ter coragem de ser inteiro, mesmo que isso assuste, mesmo que isso te coloque diante da sua própria humanidade. Chegamos à camada mais perigosa da mentira, aquela que contamos a nós mesmos. Porque se enganar é muitas vezes uma estratégia de sobrevivência. Quantas vezes você já repetiu "tá tudo bem" só para conseguir passar mais um dia?
Quantas vezes preferiu não olhar de perto uma relação que já morreu, um trabalho que já te corrói, uma rotina que já te anestesiou? Mentir para si é, em alguns casos, o único jeito de não desmoronar, até que se torne o motivo de você nunca se reconstruir. O auto-engano não começa com uma grande negação. Ele começa com pequenas concessões, com justificativas sutis. É só uma fase. Todo mundo faz. Poderia ser pior. E assim, vamos nos afastando da realidade em nome de uma paz artificial. A dor é empurrada para baixo do tapete, o conflito é maquiado, e a verdade, essa intrusa inconveniente, é trancada do lado de fora. Mas ela não vai embora. Ela cresce. Ela espera. O problema é que, quando você mente para si mesmo por tempo demais, começa a esquecer quem é. Você se molda tanto para caber no que disseram ser certo, no que parece mais fácil, no que dói menos, que passa a viver uma vida de plástico, funcional, aceitável, mas absolutamente desconectada do que pulsa aí dentro. E quando a desconexão é grande demais, vem o vazio. E o vazio é insaciável. Essa é a maior armadilha do auto-engano. Ele parece proteger, mas enfraquece. Parece aliviar, mas adia. Parece te manter de pé, mas aos poucos rouba sua coragem, sua clareza e sua força de ação. Schopenhauer dizia que a verdade é como o sol. Pode ser encoberta, mas nunca apagada. E quanto mais tempo passamos nas sombras da mentira, mais dolorosa será a luz quando ela finalmente chegar. Neste bloco final, o convite é simples e brutal. Olhe para onde você ainda mente para si. Onde está usando máscaras emocionais, relações de fachada, certezas fabricadas. E pergunte, o que aconteceria se, só por hoje, eu dissesse a verdade? Ao menos para mim, a resposta pode doer. Mas a liberdade que vem depois, essa sim, é real. Porque viver é difícil. Mas viver mentindo é insuportável. A mentira que mais nos prende não é a que ouvimos dos outros. É a que contamos a nós mesmos, em silêncio, no escuro, com um meio sorriso no rosto. Aprendemos a mentir para sobreviver, para agradar, para evitar conflitos. Mas esquecemos que toda mentira cobra um preço. E com o tempo ela cobra em parcelas de identidade, de propósito e de paz. Mentir é fácil. Dizer que está tudo certo quando se está em pedaços. Fingir que a rotina é suportável. Que o casamento ainda tem sentido. Que o trabalho faz sentido. Mas a verdade, aquela verdade que Schopenhauer, Nietzsche e tantos outros enxergaram com clareza, é que a vida sem autenticidade não é vida. É representação. Você pode continuar nesse teatro. Pode seguir interpretando o personagem que criaram para você. O forte, o bem resolvido, o que aguenta tudo. Ou pode parar. Pode olhar no espelho, com a coragem de quem sabe que está mentindo, e escolher uma nova direção. Uma vida em que a verdade, por mais dura que seja, seja o chão firme sobre o qual você caminha. Porque só há uma coisa mais difícil do que encarar a verdade. É seguir mentindo e se perder de si mesmo. A mentira não é o vilão. Ela foi, por um tempo, seu abrigo. Mas agora é sua prisão. E só você tem a chave para sair. Se esse vídeo te fez refletir, se em algum momento você se enxergou nas palavras, não deixe passar em branco. Escreva nos comentários. Eu escolho a verdade. Compartilhe com alguém que precisa parar de se enganar. E se inscreva no canal, não como um clique automático, mas como um compromisso com o autoconhecimento. Aqui a gente não entrega fórmulas mágicas, mas conversas reais. E só com o seu apoio, esse tipo de conteúdo continua existindo. Então interaja, comente, curta e mostre que ainda existe espaço para a verdade nesse mundo cheio de mentiras.